Olá, estamos começando o programa Encontro com o Associado da Associação Comercial de Itapetininga e hoje estou com a presença aqui do William Elias Loft Jr., o Júnior da Martex Office. Tudo bem, Júnior? Tudo bom, querido? Tudo jóia? Tudo beleza. Muita gente conhecia como Martex Júnior e aí daqui a pouco você vai contar pra gente por que mudou o nome para Martex Office, né? Que é a Martex Júnior. Antes da gente falar da Martex Júnior, eu queria que você contasse um pouquinho. Eu sei que você, quando era mais jovem, foi estudar fora, se formou engenheiro mecânico, é isso mesmo? Isso. Eu passei, depois dos 19, né, que eu fui morar fora, eu morei em São Carlos, tá? E eu fiz engenharia mecânica e com ênfase em aeronaves, né? Lá me formei. Né, Você tinha esse sonho de aeronáutica na cabeça? Olha, na verdade, a aeronáutica eu acabei tomando contato com ela lá dentro da faculdade, sabe? Um grupo de amigos, porque a minha ideia inicial era mecatrônica. Eu fiz um ano de mecatrônica. Explica para nós o que é essa mecatrônica. Uhum. A mecatrônica é assim, é a junção da mecânica com a eletrônica. Vamos dizer, a robótica. Certo. Eu achava esse assunto fantástico, né? Mas é complicadíssimo e hoje nós estamos vendo assuntos muito mais complicados, como inteligência artificial, por exemplo, né? Então, mas a gente podia dizer que você já estava antevendo o que a gente está vivendo hoje. Você tinha quantos anos? Não, eu tinha 19 para 20, mas não, aquilo lá já era assunto velho na época. A mecatrônica era uma engenharia badalada. Todo mundo falava, nossa, a robótica é o futuro. Eu falei, eu vou para a robótica. Certo. Mas não me dei bem na robótica. Era difícil, complicadíssimo. E eu acabei vendo que eu ia me tornar um cara de laboratório. Como eu já tenho eu nasci no comércio, então eu achei que isso aí, além das matérias sendo terríveis, né, e a gente passar mal lá, encher de zero o boletim, né, a gente acabou tomando contato com um negócio que é aeronáutica. E o pessoal da aeronaves era leve, era tranquilo e falava muito assim, sempre para fora, sabe? Para fora, digo até para fora do país. Os assuntos aeronáutica era sempre no exterior e isso me chamava a atenção. Eu sempre quis viajar, sempre adorei viajar e como a aeronáutica tinha tudo a ver com isso, a galera, né, o objetivo, eu falei, não, acho que vamos nessa. Acabei, depois de sair da faculdade, 6 meses depois, eu fui chamado para trabalhar na Embraer, né? E eu fiquei 4 anos lá como engenheiro de operações, que é um engenheiro que cuida, que faz, no caso nosso lá, os manuais que os pilotos utilizam para pilotar o avião, sabe? Manuais onde o piloto olha, toma conhecimento tanto de procedimento de voo, quanto de equipamentos, mesmo funcionamento de equipamentos, cabine, ar-condicionado, motores, enfim, tudo isso aí. Mas você não era, o salário era bom ou não? Era ótimo, não era bom, era ótimo, era muito bom. E você falou, não é isso que eu quero? Então, o que acontece? A gente tinha eu tinha um plano, eu olhava aqui, meus irmãos, né, tinham acabado de voltar, meus 2 irmãos tinham acabado de voltar aqui para Itapetininga e estavam ajudando meus pais. E eu via que os meus pais estavam patinando, meus irmãos estavam lutando, estavam começando a estabilizar. Ajudar seus pais na loja Martex. Na loja Martex, que até a época era uma só. Aí eu vim para cá, né, eu pedi a conta, foi uma loucura, né? Minha esposa falava, você tem certeza? Tem certeza? Eu falei, não, eu fiz as contas, vai dar tudo certo. Eu lembro que quando eu vim para cá, eu vim ganhando quase um terço do que eu ganhava lá. Olha só. Mas acreditando no futuro, né? Vamos que vai dar certo. Porque os seus irmãos também estudaram fora? Estudaram fora e voltaram 2 anos e 1 ano antes de mim. Para ajudar o pai na loja? Estudaram fora e viram que aqui era o caminho, porque eles têm muito na cabeça a questão da perpetuação do negócio. Certo. É um negócio familiar, né? Sim. Ele é de 69, então já tem 55 anos, né? Sim, é um nome, tanto que todo negócio que a gente procura fazer leva o Martex, que foi um nome que o nosso pai inventou, né? Que é o nome da loja. Não, é um nome próprio, ele inventou, Martex. Não é abreviação de nada? Não é abreviação de nada. Na verdade, ele conta que assim, existia uma fábrica de móveis chamada Móveis Marte. E aí um dia ele olhou aquilo lá e falou, puxa vida, eu acho que eu vou botar um X
né? E ficou o nome Martex, ficou um nome bom. E esse nome continua até hoje. O CNPJ existe, é de 1969, né? O primeiro CNPJ, né? Hoje tem outros, né? Que agregam, né? Porque são várias empresas, Aham. né? E aí você com salário ótimo, como você falou, largou de tudo para... É, você E quer, aí a sua esposa que matar você. eu vou matar a sua curiosidade. Em 2006, meu último olerite foi de R$ 5.360. Isso faz quase 20 anos, né? Aham, Era esse o meu olerite. E eu recebia, às vezes, PLR. aham. Uma ou duas no ano também. Que às vezes dava um salário inteiro. Poxa vida. A Embraer é uma empresa fantástica. Sabe, a Embraer é uma empresa espetacular, leva tecnologia. Foi uma empresa que foi privatizada em 94 e desde então ela subiu meteoricamente, estabilizou, porque o mercado de aviação é complicado. Hoje, o pouco que eu acompanho, bom, a maioria dos meus amigos já saíram de lá. Eu tenho um ou outro que é gerente, diretor, que subiu, né? Mas é uma empresa que está de olho na tecnologia. Né? Hoje você vê o eVTOL, você tem sistema de vigilância de fronteira, enfim, parece que tem 7 grandes projetos lá deles que é Você continua fantástico. ainda acompanhando essa evolução? Só Ainda? por curiosidade. Às vezes eu entro, dou uma olhada, ou vejo na mídia, eu gosto de tecnologia, né? De repente Então, você liga para os caras que estudou com você, "Ô, o que é tal coisa? Como tá?" olha, eu tenho contato com o pessoal que estudou comigo, eles fizeram um encontro agora de 25 anos de formado, Uhum. né? Eu não pude ir, eu fui no de 20 e no de 10. Uhum. Agora eu vou no de 30, se Deus quiser. Olha que Mas legal. tem alguns que trabalham lá ainda, né? E daqui a pouco a gente vai entrar na Martex aí, já entramos, mas a sua vinda para cá, você tem um espírito aventureiro, né? Eu sei disso, porque você antigamente ou faz ainda caminhadas, como que a gente fala? Mountain, como que fala? Pode ser trekking, né? São trilhas, né? Mas assim, Isso. eu gosto porque fui escoteiro, né? Hoje tem um grupo escoteiro fantástico aqui, quer dizer, hoje não, já Você foi tem escoteiro muito, aqui em fui escoteiro Itapetininga? aqui, o Ibiraci, Olha, escoteiro Ibiraci, e lá a gente pega o gosto por acampar, por natureza, né? Eu sei que tem muita gente que gosta disso também, gosta de pedalar, então sim. gosto muito de fazer. Tô meio adormecido nisso, mas por conta do trabalho, mas eu vou voltar. Vou voltar sim, gosto. Eu já viajei para fora, no Brasil, adoro cachoeira. Olha, acampar não precisa nem de barraca. Então, mas esse espírito aventureiro, de certa forma, ajudou também você a tomar essa decisão, né? De vir para cá, você estava estabilizado no lugar para vir numa missão que talvez você não sabia como é que seria, né? É fantástico você olhar agora, quase 20 anos depois, né? Eu saí de uma empresa de ponta, né, de renome internacional, vim para cá, eu realmente pedi a conta. Foi em setembro de 2005 eu pedi a conta. O meu chefe me pediu para ficar mais um mês, depois mais 2 meses. Por fim, dia 6 de janeiro, eu fui liberado. Né? Eles me levaram até a portaria. O meu chefe, meu diretor, eu lembro que o meu diretor falou 3 vezes, o Sérgio Horta, e o meu chefe era o Vieira. O Vieira é um coronel reformado da aeronáutica e o Sérgio Horta, não, ele já é um de carreira, diretor, deve estar como vice-presidente hoje, que é muitíssimo competente. Eles me disseram, a porta está sempre aberta para você, aquilo lá me marcou muito. Então é uma empresa que eu respeito muito. Né? Mas na época, se olhar com a ótica de hoje, parece ser uma loucura mesmo. Porque a trajetória não foi fácil e não foi linear e não foi de sucesso. Muito pelo contrário, quebrei muito a cara, cometi muito erro. Pensou assim, falar, puxa, chegou a pensar em se arrepender? Sim. Chegou? Foram várias vezes. Lógico que hoje o que eu sou se deve a todo esse caminho, né, essas cabeçadas que a gente deu. E eu tenho certeza que esse era o caminho que eu tinha que traçar, porque eu acabei sendo confrontado com situações familiares, trabalhar com família, às vezes não é fácil, né? Nem para nós e muito menos para eles, né? Com a gente, né? Aí você trabalha dentro de casa, num negócio que é um negócio tradicional, mas que está enfrentando a mudança dos tempos. Eu almoço praticamente todo domingo com meus pais, inclusive domingo agora foi bodas de ouro. 50 anos deles, né? Seu William, né? Isso. Como que é o nome da sua mãe? Áurea. Áurea. Parabéns aí pro pessoal. Foi. Depois ela vai ficar brava comigo por ter falado isso aí. Mas
Então, foi uma época assim, puxa vida, a gente sempre conversa e, que saudade dos sábados que não tinha internet e que a gente enchia a loja, né, o comércio todo bombava, no Natal a gente passeava, ia fazer compra na Campos Sales, era uma delícia. Eu cresci aqui no centro, né? Meu pai tem loja aqui desde que eu me lembro, as primeiras lembranças minhas com 5 anos, que era onde acho que é a Clamarroca hoje. Depois, quando eu tinha 11 anos, foi em 86 ou 87 que ela mudou para Silva Jardim, que é onde é até hoje, né? Certo. Então, quando fez essa mudança, foi a primeira loja na rua Silva Jardim, onde nós estamos, né? Primeira loja foi essa. Muitos amigos falaram, que loucura, que loucura. Então, ele ousou naquela época e deu muito certo. Foi muito bom, por muito tempo, né? Ele vendia móveis de escritório e equipamentos para restaurante, lanchonete. E um dia foi introduzido, através de um amigo, o seu Ivanir, falou, por que você não vende panela aqui? Tá bom, vou experimentar. Isso passou rapidamente a ser um dos carros-chefe nossos, né? A gente vendia tão bem Tramontina para o interior, né? Que não era difícil a gente ter contato direto com o gerente do sudeste da Tramontina, conversava conosco. Ele já chegou a fazer campanhas especiais com a gente, já chegou a doar moto, né? Para a gente sortear aqui. Eu me lembro dele, ele falou assim, eu vou te doar uma moto para você sortear. Eu falei, então eu vou pegar o dinheiro, o valor da moto e vou distribuir entre os vendedores. Um outro valor adicional. Ele falou, então se você fizer isso, eu vou te dar uma segunda moto. No final das contas, a gente distribuiu o valor de uma moto para os vendedores e teve mais 2 motos para sorteio. Mas isso se deve porque vocês vendiam muito a Tramontina. Vendia, atendia cliente institucional, né? A gente atendia tanto as pessoas de casa mesmo, né? Que gostavam de uma mercadoria de qualidade. Estou falando só de Tramontina, mas hoje nem Tramontina é tanto mais o carro-chefe, que eu entendo para os meus irmãos, né? Que eu nem trabalho mais com utilidade doméstica, hoje é bem pouco, né? Mas tem outras marcas que a gente foi se especializando em panelas, em utensílios, sabendo o que é bom, o que não é bom, né? A gente tem, nossa, um conhecimento, uma vasta... Eu me lembro de ter feito um levantamento uma vez, a gente tinha mais de 600 fornecedores ativos de utilidades. É um absurdo isso, né? É muita coisa. Tinha coisa de tudo. Panela capixaba vinha do Espírito Santo mesmo, né? A panela de ferro fundido vinha lá de Minas Gerais, do município de Cláudio e redondezas ali. Então você recebia muita coisa do Rio Grande do Sul, máquina principalmente bastante, né? Mas também panela, né? Enfim, tem uma gama absurda de produtos que a Martex se especializou, né? E aí com o tempo, apesar de você no começo sofrer algumas turbulências, como você mesmo falou, a coisa se ajeitou e hoje a Martex é dividida, né? Você ficou com essa parte mais de... Conta pra gente aí. Seus irmãos ficaram com uma outra parte, né? Como Isso. Que é? Em 2018, a gente dividiu, né, a empresa assim, entre meus irmãos e eu, né? Eu fiquei com 1/3 e eles ficaram com 2/3 igualmente, tudo certinho. Eu fiquei com uma loja, que é a loja da rodoviária, até então com um e-commerce incipiente, sabe? A gente estava começando, batendo cabeça, só gastando, investindo e não tinha retorno, tá? E meus irmãos ficaram com a loja física, a gente dividiu bem, era área de afinidade e foi a melhor coisa que eu acredito que nós fizemos. Só uma parte. O seu pai continua ativo? Não, meu pai não. Meu pai hoje está em casa. Certo. Né? Meu pai, ele está com um probleminha no pulmão. Né? Tá. Então ele está mais super lúcido. Sempre que a gente vai lá, chama a gente para torcer a orelha. Né? Mais uma curiosidade, a descendência de vocês, qual que é? O meu pai é filho de sírio. Tá. O meu avô veio com aproximadamente 15 anos, aproximadamente porque a gente não tem certeza, né? De Damasco, da Síria mesmo. Certo. E ele casou com uma brasileira, se tornou comerciante aqui em Itapetininga, né? Ele já veio porque ele tinha familiares em São Paulo, depois mudaram para Itapetininga, né? E a família Lotfi é dessa, né? Que veio não só o meu avô, como os irmãos também, né? Ele tinha um irmão e irmãs, né? Então tem bastante... A gente ouviu falar muito do William, né? As dificuldades que ele teve. Bom, aí, de comum acordo, vocês fizeram, cada um pegou uma parte da loja. Eu queria que você falasse um pouquinho da Martex Office. A gente tem aí algumas imagens que a gente pode ir passando e você vai contando pra gente aí
esse seu empreendimento agora. Hoje é a fachada, né? A gente trocou a fachada, é uma fachada singela, simples, até porque eu vou explicar. Hoje o forte nosso, mais de 85% pelo menos, da nossa receita vem de vendas online. Hoje a gente quase não atende balcão. A gente está com a loja lá, esse aqui é o nosso site, né? Certo. A gente fez um filme para dar uma passeada no site. Eu sou loja exclusiva da Pandim, que é uma fabricante de móveis de, acho que 65 anos, tá? Com capilaridade nacional. Tá? Eles têm mais de 2.800 lojas ativas, né? Revendas ativas. Sim, eu tenho mais imagens de produtos, que a gente faz as imagens, né? Produz imagens, do que a própria Pandim fez, né? Então eles dão a ferramenta, a gente se especializou nisso. E fazendo isso com a venda online, e principalmente depois da pandemia, que a pandemia virou uma chavinha muito grande, né? Nas pessoas. E como? Para vários aspectos, né? A gente vamos abordar, vamos dizer, só a questão de mercado, né? A pandemia, alguns acreditam que ela fez o e-commerce, né? A compra online, a experiência online evoluiu uns 10 anos. Sim, sim. Né? Então, e isso proporcionou a gente conseguir esses dois títulos. Nós fomos primeiro lugar de vendas do Brasil em 2021 e ano passado. Olha, né? Só. Eu tenho também que agradecer muito a alguns clientes nossos especiais, grandes clientes aqui da cidade que ajudaram nesse impulso, né? Eu tenho a Franciose, um cliente espetacular da gente, que foi o primeiro que fez um grande projeto que acreditou na gente, deu aquele impulso. Tem a GDBR, que compra desde que a fábrica abriu, e essa nova fábrica que eles montaram ano passado também foi fantástica, inteirinha conosco. Existe uma irmã, a Pekval, que é uma irmã da GDBR, do grupo Toyota Gosei, que é lá do Japão, né? A Pekval é de Indaiatuba, que fez um escritório, a reforma do escritório deles, um pouquinho maior, mas para vocês terem noção do tamanho, foi grande, né? Também acreditou no potencial da gente, e essas vendas nos ajudaram a consolidar como o primeiro do Brasil nesses 2 anos. Mas, de modo geral, a gente está sempre entre os 5 primeiros. Você vende no Brasil inteiro? Vendemos no Brasil inteiro, mas existe uma dificuldade logística porque o móvel de escritório é grande. Então, como tudo sai aqui de São Paulo, você tem um custo. O bom é que São Paulo, capital, as transportadoras mandam para o Brasil inteiro. Isso é bom. O ruim é que, assim, quanto mais quilômetro roda, mais caro fica. Então, o produto unitizado, que é o que eu vendo um armário, vendo uma cadeira, ele fica mais caro no frete se for uma carreta para o Nordeste, por exemplo, né? Então, o nosso forte é São Paulo, capital, o estado de São Paulo, e depois eu vendo muito para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sul, Mato Grosso. E vendo também para Brasília, Distrito Federal. Em percentual, essa venda online que você faz é quanto? Olha, do faturamento da loja dá de 80% a 85%, tá? E assim, só o estado de São Paulo, metade disso. E aqui em Itapetininga, a nossa venda é pequena, até porque a outra Martex, ela é uma loja muito consolidada já e também trabalha com móveis, né? Então a gente optou por fazer isso, fazer uma questão complementar. Eles que são muito fortes aqui na região e a gente trabalha fora. A gente focou, né, tornou-se especialista e trabalha fora da cidade. Mas ainda você mantém um pouquinho de panela, porque, né, ficou a marca na Martex, né? Sim, a gente tem um pouco ainda de panela, um pouco de equipamento, mas a gente está dando essa guinada e a tendência é ficar 100% escritório, talvez até o final do ano. Esse é o motivo de você mudar a razão, o nome fantasia, né? Com Martex Office. Martex Office, porque a pandemia ensinou isso pra gente. No ano da pandemia, que foi 2020, eu me lembro de eu estar em janeiro, sentado tomando café com a minha esposa, eu falei para ela, o e-commerce está difícil. Eu acho que eu vou me dar só mais esse ano. Eu já fazia acho que 8 anos. Vou dar só mais esse ano para mim e em dezembro, se não vingar, eu fecho. E aí eu me lembro, dia 23 de março, eu sentado na frente do computador, com todas as notícias falando vai fechar, vai fechar, vai fechar. Eu falei, Senhor amado, o que vai acontecer? Bom, naquela semana, a gente se preparou, a gente já tinha ferramenta online, a gente já tinha banco de dados de um monte de produto, a gente deu uma carga de mais de 5 mil produtos e quando tudo fechou, as pessoas se viram obrigadas
a mergulhar nesse mercado online. Eu preciso comprar uma panela para minha casa, eu não posso ir numa loja, eu tenho que ser online. E aí o e-commerce explodiu, né? O meu começou, decolou e graças a Deus nunca mais parou, né? E eu vi outros e-commerces então que foram, nossa, muito além. Assim como também vi outros que não estavam preparados para o aumento de demanda, porque assim como a nossa loja começou a vender mais, houve mais busca nas redes sociais, no Google, no Meta, né, que é Instagram e tal. Então o leilão começou a ficar mais caro, ficou mais caro anunciar lá. Então a competição foi da mesma maneira. Muitas lojas se catapultaram, algumas lojas eu vi também quebrar pelo mesmo motivo. Mas na realidade, né, William, tudo na vida da gente, a gente tem que saber ver a oportunidade do negócio, né? A pandemia, muita gente quebrou. Mas teve muita gente que soube aproveitar a oportunidade, né? E se deu bem, né? Não digo ter que sobre aproveitar, eu acho que você viu um leque ali e que deu certo, né? Eu acho que tive mais sorte mesmo do que, sabe? A gente precisa ter um pouquinho de sorte, isso não tem dúvida. Foi. Talento e sorte. Eu estava insistindo numa coisa que não estava dando certo e quando eu pensei em desistir, o vento soprou, como disse, eu estiquei a vela, 8 anos com a vela esticada e não sopra, o vento não vem. Aí eu pensei, vou esperar mais um pouquinho, mais meia hora eu vou baixar essa vela. Aí começou a ventar. Mas foi. Eu me lembro de uma estatística, não sei se isso é verdade, na época falavam que só 2% das empresas conseguiram aumentar o faturamento ou manter o faturamento que tinham antes da pandemia. E você falou que, e eu sempre falo isso também, que a pandemia ela acabou antecipando uma coisa que iria acontecer dali 10 anos, né? Que a gente teria que se preparar para dali 10 anos viver um mundo como a gente está comentando agora. Mas de repente a pandemia veio e fez com que a gente do dia para a noite tivesse. Agora teve gente que conseguiu e teve muita gente que não conseguiu, né? Não estava preparado. Uma coisa preparada para fazer ali 10 anos, de repente tinha que fazer de uma hora para outra, né? Então é uma coisa assim, você tem que ter mesmo o talento, a sorte e o tino de aproveitar, né, essa situação. Então hoje praticamente a Martex Office é mais virtual mesmo, né? Mais virtual, o foco nosso é cada vez mais virtual e assim, eu digo virtual não que a pessoa entre no site e faça a compra, é o único jeito. Mas a pessoa, ela tem um botãozinho lá do WhatsApp, né? A pessoa clica lá, a gente tem o WhatsApp tem várias vendedoras que estão prontas para atender, então a pessoa entra, começa a conversar, temos o telefone, então o contato humano existe e é necessário. Você vai comprar um armário, eu não conheço essa loja, eu vou ligar lá, eu vou tirar referência. Tem vez, eu me lembro, eu estive em Petrópolis, né? A gente foi fazer uma entrega lá. Às vezes a gente faz entrega porque conforme a rota, conforme o número de coisas que tem que ser realizado, se for um serviço específico, a gente acompanha também. Então fomos para Petrópolis, depois descemos para o Rio de Janeiro. Lá em Petrópolis, o cliente nosso montou um coworking lindo. E aí ele estava contando para mim que antes de comprar da gente, ele pesquisou, ele como diz, puxou a capivara inteira nossa. Ele falou para mim, ele chegou lá falando, eu sei quem vocês são, eu sei quando foi fundado, vocês são antigos, hein? Eu sei quem que é o William. Falei, nossa, caramba, você puxou tudo. Ele falou, eu puxei, eu queria saber de quem eu estava comprando. Porque nós não somos um nome conhecido nacionalmente, né? A gente, no máximo, é conhecido aqui, nessa região. Né? No entanto, estamos fazendo bons clientes, né? Eu já vendi, por exemplo, vou falar de alguns aqui, o Grupo São Roque Supermercados é um clientaço nosso, tá? O Instituto Zé Renner, que nada mais é que o Museu da Antártica, Cervejaria Antártica, também está comprando direto da gente. Né? O pessoal da Academia Brasileira de Letras, lá do Rio de Janeiro, está fechando orçamento conosco de estantes para a Biblioteca Nova. Né? Eu já vendi para a Tramontina, para a Fábrica da Tramontina, para grandes players como a B2W, que é Americanas, né? Petrobras vendemos direto.
né? Eu não vim preparado para falar quantos, porque tem bastante cliente, Certo, e cliente certo. bacana. Arezzo do Rio de Janeiro já fez umas 8 compras conosco no escritório. Então, assim, como que grandes empresas dão chance para uma empresinha pequenininha do interior de uma cidade pequenininha? Porque a internet, ela é democrática. Então, não é necessariamente o maior. Talvez aquele o mais rápido ou o melhor preparado naquele momento consiga, né? Deram oportunidade para a gente tá seguindo. Como você falou, levantaram a capivara e viram que a Sim. empresa é uma empresa, embora pequena, como você falou, Sim. a nível nacionalmente, É. mas é uma empresa idônea. Né? Idôneo, não, graças a Né? Deus. Isso aprendemos com o pai e mãe, isso acima de tudo. O nome vale mais que qualquer coisa. Verdade. Você você estava fazendo um projeto na Associação Comercial também hoje se chama Hub de Inovação, que é Isso. a antiga incubadora, né, que a gente chamava, né? Isso é. E como é que está esse... O Hub de Inovação é um nome, porque assim, incubadora de empresas todo mundo conhece, né? O que é isso? É um espaço onde pequenas empresas vão lá. É bem como uma incubadora de pintinho, né? Que chega lá, precisa de atenção, precisa de muita acompanhamento, aí a hora que atinge uma maturidade ela pode sair dali. Da mesma maneira, é essa incubadora de empresas. O nome Hub de Inovação é por questões burocráticas mesmo, é por questões de classificação. Nós aqui, junto com a FATEC, o diretor Fábio Entelman, é o cara que está encabeçando isso aí, ele inclusive já preparou, tem um barracão que já está reformado e pronto, de 300 metros quadrados, ficou lindo lá. E a associação comercial, em parceria com ele, estão conversando e já tem dinheiro aprovado da associação comercial para poder montar instalações lá dentro, para empresas que queiram se hospedar, né, vamos dizer assim, lá, possa, e de qualquer lugar. Não é só da FATEC, é de qualquer instituição da cidade, da região, é aberto a todos. O que nós queremos aqui é, assim, ajudando através da associação comercial e com esse apoio da FATEC, do começo ao fim, né, fazer com que essa incubadora, esse hub de inovação, ele se desenvolva. Porque eu confesso a você que grandes empresas fazem grande diferença, sem dúvida nenhuma. Mas é difícil você trazer uma grande indústria para a cidade. Mas você pode fazer nascer um monte de pequena indústria. Principalmente nessa nova tendência do mundo que está hoje, principalmente depois da pandemia, um programador está a peso de ouro. Né? Todo negócio precisa. Então você precisa de um site, precisa mais que isso. Você precisa das ferramentas que coloquem no site, seu site, né? Você tem a inteligência artificial, que a gente nem sabe como é que funciona ainda. Você tem as criptomoedas. O que é esse negócio de criptomoeda que está assustando todo mundo? E realmente, eu conheço bem pouquinho disso, já acho uma ideia fantástica. Inclusive, eu invisto nisso aí. Da Bitcoin, né? Um pouquinho, mas não é recomendação de investimento, não. Isso é uma coisa também que a gente tem que marcar um outro programa específico para se explicar, porque tem umas coisas que a gente mesmo não está ainda... Essa inteligência artificial que você fala aí, eu ouço falar, mas eu preciso me inteirar mais de como que é. Então, você vê, tem um monte de faculdade aqui na cidade, na região, e tem gente mesmo que nem está na faculdade, mas tem uma ideia. Ele precisaria de um apoio. Então, esse prédio da FATEC, a intenção dele é que chegue lá, ela tenha esse lugar, tenha internet, tenha computador, tenha móveis, tenha telefone, tenha uma secretária, tenha orientadores, tudo bancado, no caso, por essa parceria FATEC e Associação Comercial, né? Para que ele possa começar a desenvolver essa ideia. Você sabia, eu vou falar de duas que eu sei. Aqui a FATEC desenvolveu um pasteurizador de leite que não leva o leite ao fogo. É uma lâmpada que imerge no leite, logo depois que o leite é coletado, né, das vacas, tal, ordenharam lá, tal leite, imerge essa lâmpada, ela pasteuriza o leite sem ferver, sem quebrar. Quer dizer, você tem um leite muito mais saudável, né? E essa é uma ideia que, se tivesse o tino comercial de alguém, ela podia ter ido para frente. Né? Tem uma outra ideia que um rapaz também não soube, talvez, comercializar, né? O pouco que eu sei até, peço desculpa se eu estiver errando nas informações, mas ele desenvolveu um programa que, fotografando o boi no pasto em pé, dá o peso do boi, sem precisar de uma balança.
Ele instala algumas câmeras, fotografa o boi e dá o peso do boi. Fantástico, podia ser comercializado. Ou um serviço, né, uma assinatura, enfim. Então, às vezes a ideia existe, falta um ambiente que possa juntar a ideia ao comercial. E tem muito empresário na região que é bom e com certeza adoraria correr um risco pequeno para poder lançar uma ideia dessa. Essas são as startups. Isso aí. Que nasce assim, né? E o William era a pessoa encarregada lá da Associação Comercial de fazer essa ligação FATEC e a Associação Comercial que existe. Né? Agora vamos ver quando que vai funcionar para valer. Eu queria que você falasse aí as suas redes sociais, tem de cabeça aí? Puxa, eu quase não uso rede social, viu? Sei. Instagram e até meus filhos me falam, site? pai. Sim, da Martex, claro. O site é martex.com.br ou lojasmartex.com.br ou martexoffice com 2 Fs.com.br. Mas você trabalha com o Instagram? Trabalhamos com o Instagram, sim, WhatsApp. É tudo Martex Office. Certo. Vai lá, Martex Office, pode procurar a gente que tá lá. E a Martex Office fica na rua... Padre Albuquerque, número 1588. Telefone lá para o pessoal... 3373-4982, 15. Você vê que as velhas mídias eu conheço. Mas é assim mesmo. E as velhas mídias também são importantes, São importantes. Porque assim como nós ainda temos... Eu também tenho as minhas dificuldades ainda com as coisas novas. Imagine o consumidor que está acostumado, né? Mas assim, isso devagar vai mudando. Sim, William, queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado, querido. Eu queria que você deixasse um parecer final de tudo aí, de você, sua vida aí, muito legal. Se o seu espírito aí, eu volto a falar, esse espírito aventureiro, né, que você teve na juventude, te ajudou muito a tomar essas decisões. Você largar um desafio, uma coisa que estava estabilizada para um desafio que hoje eu acredito que você está vencendo esse desafio, né? Ainda a gente nunca pode falar que venceu, porque daí aí já não tem mais graça, né, William? Sim. Mas está vencendo. Parabéns. E queria que você falasse, deixamos de perguntar alguma coisa, se queria acrescentar mais alguma coisa, enfim. Não, eu acho que não, bacana, é papo para longe, né? Mas eu queria deixar uma mensagem assim para todos, né? Que para todo mundo. Quando se é jovem, você é esperto, é rápido, é inteligente, você questiona muito seus pais, né, achando que eles não têm razão. Aí passa o tempo, você fica mais experiente e você descobre que eles tinham razão. Então, todo aquele caminho você percorreu, e eles assistiram você percorrer. Isso foi bom para o seu amadurecimento. Mas nunca deixe de ouvir seu pai, sua mãe. Eles são os que querem, um dos que querem seu sucesso, né? E eles já passaram por aquilo. Isso. Então, de uma forma diferente, mas já passaram. De uma forma diferente. Então, cada conselho, da maneira que eles dão, leve a sério, porque é para valer. E aí aquilo que eu falei, né? A vida dos mais velhos é diferente, foi diferente dos mais novos, porque o mundo está evoluindo muito. Mas tem muita coisa que a gente aprende, né? Tem. Muita coisa, e que às vezes no momento assim a gente não leva muito a sério, mas depois a gente para, como você falou, pensa e fala, nossa, não é que eles tinham razão mesmo, né? Tinham razão. Isso vai acontecer com você, com o seu processo com o teu filho, e assim passa de geração em geração. Isso legal! mesmo. Falamos aqui com o William Júnior, da Martex Office, esse programa da Associação Comercial Encontro com o Associado. A gente vai ficando por aqui, na esperança de que você tenha gostado e que na próxima você esteja junto com a gente novamente. Até lá e fiquem com Deus.